E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero fazer um depoimento sobre esse cara aqui, ó, câmbio Dualogic. Porque eu sei que esse câmbio ele gera arrepios, cãibras em muitas pessoas, mas também gera muita alegria e felicidade em muita gente. Então eu vou fazer aqui hoje um depoimento pessoal de um proprietário que tem esse câmbio já há 8 anos, tá certo? Então fica comigo, porque eu vou te contar a minha opinião pessoal. Bem pessoal, esse aqui é o câmbio automatizado Dualogic Plus. Primeira coisa, Dualogic Plus é de segunda geração. E daqui a pouco eu falo por que isso é importante. Bem, o Dualogic Plus, como todo câmbio automatizado, não é um câmbio CVT ou conversor de torque, ou seja, um câmbio automático. Ele é automatizado. Ele tem embreagem. Muito embora você não consiga ver pedal de embreagem aqui, ele tem um kit de embreagem dupla lá na caixa de embreagem. Então, se fizer as manutenções certinhas e andar conforme são orientações do manual, esse câmbio se torna uma maravilha, tá certo? Então vamos lá. Câmbio Dualogic Plus, como eu disse, ele veio melhorado, porque o câmbio Dualogic de início, ele dava trancos na passagem de marcha, ele não tinha a função clipping, que é o arrasto do carro, ou seja, se você tirasse o pé do acelerador, o carro voltava, não ficava, enfim, engrenado. Nesse caso, o carro ele tem essa função arrasto. Se a gente deixa ele engrenado e tira o pé do freio, ele começa a andar sozinho. Deixa eu fazer uma ultrapassagem aqui. Vamos meter marcha, redução. Olha o ronco do motor, terceira, quarta marcha. Maravilha! Mas é isso, pessoal. Como eu ia dizendo, esse câmbio então, ele tem uma troca de marcha mais suave. E ele tem também a função arrasto, segunda geração. Então se você for comprar, observe câmbios de 2012 para cima, para você ter uma melhor eficiência e um melhor uso do seu equipamento, tá certo? Bem, partindo do pressuposto que é um Dualogic Plus e que você sabe que ele não é automático, ele é automatizado, você vai ter que entender que existem manutenções que precisam ser feitas. E essas manutenções elas não são tão baratas assim. Vou citar o meu caso. Eu comprei esse carro com 18 mil quilômetros rodados há quase 8 anos atrás. E agora ele está com 154 mil quilômetros rodados. E eu fiz a manutenção preventiva no câmbio com 140 mil quilômetros. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que você pode acessar. E nessa manutenção preventiva, eu troquei o kit de embreagem, fiz a manutenção no robô, troca de óleo do robô, que é... O cara fazendo barbeiragem aqui, olha, complicado demais, tá muito atento. Então eu troquei o kit de embreagem, manutenção no robô, o óleo que precisa ser o CS Speed, que é um valor um pouco mais caro. E esse valor com mão de obra saiu por R$ 3.500 mais ou menos. Aí o cara pode pensar assim, mas esse valor é muito caro. Mas se você partir do pressuposto que eu rodei 7 anos com o carro e eu nunca tive nenhum tipo de problema, se você pega esses 3.500 e dilui isso pela quantidade de meses ou dias que eu estou rodando com o carro, você vai ver que isso não é nada. É claro que se você tiver que tirar esse valor de uma vez só, ele pode pesar. Mas a questão é, 140 mil quilômetros rodados, fiz a troca,
estou rodando perfeitamente e ele vai rodar mais 140 mil, olha lá. Mas a questão é que o carro ele precisa ter cuidados. Por exemplo, se você está no semáforo, você pode colocar no neutro, ao invés de deixar o carro debreando por ele mesmo, né? No drive. Você pode também, numa parada, ao invés de você ficar segurando o freio, esperando alguém embarcar, coloca no neutro. Isso vai fazer com que o equipamento ele seja melhor otimizado, sabe? E é claro que também isso vai muito da região que você mora. Se você mora numa região que tem muito trânsito, engarrafamento, morro, trânsito pesado, lentidão, é claro que vai ter um desgaste maior e, ou seja, com menos tempo você vai ter que trocar. Como eu moro numa região mais plana, como você está observando aí nas imagens, eu consegui rodar 140 mil. Mas o pessoal tem em média 110, 120 mil quilômetros fazer essas trocas. Agora eu sei que muita gente fala que esse câmbio é uma bomba, que desvaloriza. Eu não vou entrar no mérito da desvalorização, porque isso aí tem muito marketing, é uma jogada pesada desses garagistas aí, esses lojistas. Mas a questão é que o câmbio ele é um câmbio confiável. Mas o brasileiro ele precisa ler o manual de instrução. O brasileiro precisa ter a prática de fazer revisões periódicas. Porque o brasileiro tem um problema sério, que é só consertar depois que estragou. E consertar depois que estraga é muito ruim. Não sei se você lembra da época que lançaram o Gol geração 2, 3, 16 válvulas. Um carrão muito bom, confiável. Mas aí o pessoal recebia salário mínimo, financiava o carro e na hora de fazer as trocas de óleo tinha que usar o óleo sintético. Mas o óleo sintético em algumas regiões ele é 2 ou 3 vezes mais caro do que o óleo mineral. O que acontece? Coloca óleo normal mesmo. Aí colocava, aí o carro começava a fumar, o motor rateava, depois dava problema no cabeçote e depois trincava o motor ou empenava as válvulas. Porque o carro é ruim? Não, porque o povo não fazia a manutenção certa. É a mesma coisa do Dualogic. Fazendo a manutenção correta, sabendo usar, não tem do que reclamar. Como eu disse, é uma opinião pessoal, cada qual tem a sua opinião, né? Mas se você pensa em comprar, leve o carro no mecânico de confiança, peça para ele fazer o teste de pressão no óleo do robô, peça para ele fazer o teste de arrancada, frenagem, para saber se está patinando marcha na hora de arrancar ou na hora de frear. Porque o mecânico mais treinado, ele sabe. Então ele vai te dizer, olha, precisa trocar a embreagem, não precisa trocar a embreagem. Isso vai te favorecer muito, tá certo? Mas a minha opinião, o câmbio é bom, o câmbio presta. Existem os problemas, como de fato existe problema em muitos carros. É comum você estar andando numa pista como essa e você encontrar Corollas parado, Tracker parada, enfim, acontecem problemas diversos. Mas não dá para condenar por causa da experiência de um ou de outro. E que eu sempre falo aqui no canal, e você pode perceber, é difícil você dizer assim, olha, você encontrar um dono dizendo assim, olha, eu tive muita dor de cabeça, muito problema. Você sempre vai encontrar pessoas dizendo assim, olha, eu fiquei sabendo, o fulano disse, eu vi no YouTube. Então você não tem referência se esses caras eram bons cuidadores de carro, se eles faziam manutenção preventiva, se eles tinham uma forma de tocar obedecendo rotação, empenho, desempenho do carro. Então esses papos de terceiro, a gente sabe que existe, mas a gente não sabe como esse povo estava conduzindo o seu veículo.